O galã do campus da Universidade B era conhecido por ser assexual, mas era incrivelmente entusiasmado comigo. Trouxe-me o pequeno almoço, ajudou-me a rever os meus trabalhos e, gentilmente, até me trouxe papel higiênico. Perguntava-me quem estava a espalhar esse boato sobre a sexualidade. Um dia, ao passar pelo conselho de alunos, ouvi alguém perguntar-lhe: "Gostas do Lucas?" O galã rodou uma caneta na mão e assentiu calmamente: "Sim." A pessoa exclamou: "Que bizarro! Uma árvore celestial, que esteve em silêncio durante 1000 anos, floresce finalmente num homem." O galã disse: "Não me importo com homens ou mulheres. Hoje, é travesti. Precisa de falar comigo sobre esta relação." Eu. Às 8 horas, fui entregar documentos ao meu orientador. Passando pelo pátio, uma multidão fazia barulho. Olhei para o lado e vi outra confissão. A heroína parecia desconhecida, mas o herói era um frequentador assíduo. O bonito, Mateus. Esta era a terceira vez só este mês. Uma pilha de balões e flores jazia na relva, e as meninas pareciam tímidas. Todos à minha volta estavam a torcer por elas, parecia que eram os convidados trazidos pela própria heroína. Os meninos bocejaram preguiçosamente, parecendo meio adormecidos. No início, assistia a estas transmissões em direto com interesse. Mas depois de tantas, perdi a vontade de parar e assistir. Acordar cedo envelhece realmente as pessoas. O Mateus esfregou os olhos, olhou em redor e, de repente, encontrou o meu olhar. De longe, inclinou a cabeça para a examinar cuidadosamente, como se estivesse a tentar identificar algo. Depois de confirmar, curvou os cantos dos lábios e correu para mim. Com um estalido, os seus lábios colaram-se à minha bochecha. Todos à minha volta engasgaram. Eu estava petrificado. Muito, muito entusiasmado, mano. A rapariga que confessava o seu amor não parecia muito melhor do que eu. O meu rosto contraiu-se de surpresa e eu não conseguia falar claramente. Tu. Mateus encolheu os ombros, a sua expressão parecida com "foi isso que viste." Quando eu estava prestes a falar para tomar a palavra, ele inclinou-se de repente para mais perto. Juntou as mãos e implorou: "Faça-me um favor, por favor." Este favor não é um pouco presunçoso? Os olhos da rapariga estavam cheios de incredulidade. Encarou Mateus com vergonha e raiva durante um longo momento antes de se virar e sair a correr. A multidão dispersou-se por entre um coro de suspiros. Fiquei paralisada no lugar, e o Mateus, perdido nos seus pensamentos, ficou. Levei muito tempo a reagir antes de finalmente conseguir perguntar: "Não, o que quer dizer?" Parecia muito mais calmo. "O que se passa?" Aproximou-se de repente e beijou-me na bochecha. "Não precisa de explicação." Ele pensou por um momento e disse: "Eu não disse nada quando me beijaste." Fiquei tão assustada que rapidamente lhe tapei a boca. Como é que este miúdo ousa dizer alguma coisa? Então não o fiz em público. Beijar-te. Ele: "Tens namorada?" Por que razão está a perguntar isso de repente? Fiquei confusa. Não. E um namorado? Claro que não. Quase saltei da cama. Disse, com naturalidade: "Então, qual é o problema em fazer-me um favor? É só um beijo, não é como se já tivesse beijado antes." 3. Depois de 3 confissões públicas no mês, a plateia estava cansada, e o próprio galã da escola parecia estar a ficar impaciente. Andava de um lado para o outro ansiosamente, murmurando: "Não, preciso de pensar em alguma coisa." No dia seguinte, a publicação fixada no fórum da escola foi exibida com destaque como a explosão. Mateus: "Há um aluno do 3º ano de quem gosto e ando atrás dele." Que tipo de truque obscuro é este? A vida do aluno importa. Os comentários abaixo foram ainda mais variados. A fugitiva de Paris Madonna, o bonitão da escola acabou de se assumir tão abertamente. Perseguidor fanático, tenho de dizer, este tipo é mesmo corajoso. Administrador, podia ter tolerado a sua personalidade distante antes, mas porque é que ele ainda se sente atraído por homens? Perdi a hipótese de competir só porque sou do sexo errado. Administrador, que desperdício de prestígio. Administrador, não me diga quem é este homem. Se eu descobrir, simplesmente, dou-lhe uma chapada na cara. Depois de publicar 3 posts seguidos, estava praticamente a rir-me deste administrador. Mas ao fazer scroll para baixo, não consegui mais rir. Porque alguém me expôs nos comentários. E até afirmaram com certeza que viram eu e o Mateus a beijar-nos em público. Os meus olhos escureceram. Depois de pensar por um momento, respondi timidamente: "Foi claramente um beijo na cara." Então desliguei o meu telemóvel. Quando olhei para trás depois da aula, havia, como esperado, vários comentários de ódio abaixo deste post. 2 homens a beijarem-se. Ui, que nojo. Os homens gostam de homens. Não é nojo. O Mateus comentou há meia hora: "Qual é o problema em gostar de homens? É ilegal." Sem resposta, continuou. @Paz, diz alguma coisa. @Paz, de que departamento és e qual o teu nome?
Ele publicou 18 S seguidos. Pá, o microfone do gajo está desligado, porque é que ainda estás a insistir nele? 4. Não sei como as coisas chegaram a este ponto. O tópico parece estar a descontrolar-se. Talvez seja esta a lendária coincidência fatídica. Estava destinado que eu o encontraria no dia da orientação dos caloiros. Estava destinado que, como alguém obcecado pela aparência, o olhasse mais algumas vezes. Estava destinado que eu bebesse uns copos a mais na festa de orientação dos caloiros e desmaiasse. De que outra forma poderia explicar acordar e encontrar-me deitado na cama do dormitório do galã da universidade? Quando saí nesse dia, vi-te a discutir com um caixote do lixo. Tive medo que a matasses, então encarreguei-me de te ir buscar. Senti-me um pouco culpado. Será que perdi a compostura bêbado? Não, eu só te estava a agarrar, a chamar-te marido, a agarrar-me a ti. E depois fiquei a bicar a minha cara, fingindo que era um pica-pau. Cutucou o rosto com o dedo enquanto falava, observando a minha reação. Talvez estivesse com medo que eu desmaiasse de tanta pressão. 5. Tinha ouvido dizer que o bonitão da universidade, o Mateus, era um sujeito duro. Depois disso, com medo que fosse caçado, escondi-me dele durante muito tempo. Depois de entrar para a associação de estudantes, percebi que o Mateus não era tão assustador como diziam. Foram só alguns beijos, nada de sério. Pode beijar-me quando quiser. O Mateus não só não me culpou pelo meu ataque de embriaguez, como também me ofereceu palavras simpáticas de conforto. Embora as suas palavras fossem um pouco ambíguas, ainda assim fiquei silenciosamente comovido durante muito tempo. Depois disso, reuníamos ocasionalmente e fazíamos inspeções disciplinares. Ele também me trazia o pequeno almoço. Tentei transferir-lhe dinheiro, mas ele recusou, dizendo despreocupadamente que era apenas algo que fazia. Ocasionalmente, ajudava-me com os meus trabalhos e corrigia erros, e eu agradecia-lhe em lágrimas, apenas para ouvir a mesma desculpa. Era sempre apenas algo que ele fazia. Mas, com o tempo, estas pequenas coisas que ele fazia ficaram gravadas na minha mente. Não achei que isso fosse um bom sinal. 6. Ao sair da sala de aula, vi o protagonista deste incidente. Estava encostado à porta, uma mão no bolso, a outra a mexer no telemóvel. Perguntei-me se ele ainda estava a perseguir aquele cara boca grande. Ignorei-o e fui logo para o refeitório. Tentou agarrar-me o braço, mas, depois de ser dispensado, seguiu-me silenciosamente. Só depois de termos terminado 2 costelas e de o Mateus me oferecer a sua para pedir desculpa é que o ambiente acalmou um pouco. Lembrei-o, não diga mais disparates online. Errado, errado. Sorriu, desculpando-se, enquanto me ajudava com a comida. Eu disse, com a moral da história, não brinquem com este tipo de coisas. Percebendo que eu estava a falar a sério, endireitou a expressão, não estou a brincar. TSK. Já percebi, não farei isso da próxima vez. O interlocutor pode não estar a falar a sério, mas o ouvinte pode levar a sério. E se eu continuar a falar e todos levarem a sério? E se eu, levar a sério também? Não se zangue, apenas sorria. Estendeu a mão e puxou-me o rosto, forçando-o a ficar curvado. Dei-lhe uma palmada na mão, desconfortável. Ele continuou a bajular-me, dando-me todas as costelas da tigela. O nosso pequeno Lucas está a crescer, come mais. Suspirei, não me chames assim, parece tão flerte. Flertador. Tinha medo que não percebesses. Murmurou algo baixinho, e eu não percebi, o quê? Largou os pauzinhos e olhou para mim com as mãos apoiadas nos ombros. Nada. Estou à espera que me ajudes a subir de nível no jogo desta noite. Por falar em subir de nível, parecia ainda mais irritado. É o jogador mais difícil que já treinei. Quase nenhum. Para criar laços rapidamente com os rapazes, tudo o que têm de fazer é jogar o mesmo jogo. Depois de uma reunião, estava ali sentado, a jogar apaixonadamente. Aproximou-se e perguntou, o que está a jogar? Honra dos Reis, respondi despreocupadamente. Depois de um pentakill perfeito, acenei-lhe o telemóvel e gabei-me, não é incrível? Ele respondeu, puta. No dia seguinte, veio ter comigo, pegou no telemóvel e mostrou-me a interface. Baixei este jogo, mas não sou muito bom nele. Podes ensinar-me. Quando se trata de jogos, este tipo é um mestre. Com certeza. O Mateus tinha boas notas, diziam que tinha sido a melhor escolha do draft da província no ano passado. Mas o seu talento para este jogo era bastante mediano. Passei 2 dias a ensiná-lo, mas ele ainda morreu no momento em que saiu da fonte. Apontou para um herói adversário e perguntou humildemente, por que é que este tipo pode montar outra pessoa? Expliquei pacientemente, é assim que funciona a habilidade deste herói. Montar alguém protege os seus companheiros de equipa. Ele aceitou o conselho, então também te posso montar. Para te proteger. A maioria dos rapazes não quer fazer de herói, por vezes é difícil até encontrar o Yahoo. Eu sorri, claro. Ele assentiu enfaticamente, com um sorriso ainda mais alegre que o meu. 8. Eu estava furioso,
e quando ele mencionou o jogo e depois pensou no seu mau jogo, não consegui assistir. Talvez sentindo-me culpado, fiquei em silêncio. Começou a falar comigo. De onde é que é? Nem sequer olhei para cima, Cidade H. Que coincidência. Vivi lá durante 2 anos. Perguntou então em que bairro eu morava. Eu disse Nova Vila de Edong. Que coincidência. Disse que também morou lá. Nesse momento, olhou-me fixamente, talvez nos tenhamos conhecido em criança. Encarei fixamente. Eu não me lembrava. No entanto, quando se trata da Nova Vila de Edong, ainda tenho algo a dizer. Havia um parque de diversões lá, mas foi demolido. O centro comercial no centro da cidade foi reconstruído há alguns anos. A cidade está a desenvolver-se muito bem agora, e as ruas foram renovadas. A minha descrição foi tão vívida que ele mal conseguiu dizer uma palavra. Apenas abanava a cabeça ocasionalmente para mostrar que estava a ouvir atentamente. Quando me entusiasmei, não me esqueci de perguntar, lembras-te disto? Deu uma dentada na comida e disse, eu ia lá quando era criança, não me lembro bem. 9. Vendo que ele não estava de bom humor, deixei de forçar uma conversa constrangedora. Simplesmente ordenei-lhe que apagasse a publicação. A princípio, recusou-se a concordar, argumentando, o verdadeiro amor é inocente. Claro que o amor verdadeiro é inocente, mas, pá, não existe amor verdadeiro entre nós. O seu argumento não faz sentido. Embora parecesse relutante, obedeceu à minha postura firme e apagou a publicação. As táticas dissimuladas de Mateus foram um pouco prejudiciais, mas notavelmente eficazes. Mais de meio mês tinha passado e nenhuma rapariga lhe tinha confessado publicamente os seus sentimentos. Com o passar do tempo, a quantidade de conversas entre nós foi diminuindo gradualmente. Não recebi tantos olhares enquanto caminhava pela rua. Não pude deixar de me sentir aliviada. Até aquele dia, à entrada do conselho de alunos, ouvi o meu nome. Gostas do Lucas? Olhei para dentro. Mateus, rodando uma caneta na mão, assentiu calmamente, sim. O homem exclamou, que coisa peculiar. Uma árvore morta há 1000 anos floresce, mas floresce num homem. Mateus, não ligo a homens nem a mulheres. Hoje, é um travesti. Precisa de falar comigo sobre esta relação. 10. No dia seguinte, ao passar pela associação de estudantes, ouvi alguém lá dentro perguntar ao Mateus, gostas do Lucas? O galã da escola rodou uma caneta na mão e assentiu calmamente, sim. 1000 cavalos galoparam pelo meu coração. Fiquei à entrada, com o rosto abatido. Quando as coisas estavam estranhas, a vice-presidente Sofia apareceu de repente, do nada. Lucas, o que estás aqui a fazer? Estás a fingir ser porteiro. A voz era alta, chamando a atenção das 2 pessoas que conversavam no interior. Os olhos da pessoa de pé fixaram-se entre o Mateus e eu, e ele ergueu as sobrancelhas significativamente. O Mateus parou de escrever, apoiou a mão na mesa e olhou para mim com o queixo apoiado na mão. Não, vice-presidente, não me quer mesmo deixar nenhuma saída, pois não. Fingi rapidamente organizar os materiais nas minhas mãos e expliquei freneticamente, acabei de chegar. A vice-presidente era uma rapariga extremamente cool, vestindo uma t-shirt branca simples e uns jeans desbotados. Tinha o cabelo preto, comprido e liso, como sempre, e uma madeixa era suficiente para cativar toda a gente. Dizia-se que ela e Mateus eram namorados de infância. Ela fazia definitivamente jus ao apelido de cunhada. Ela olhou para mim com um olhar tranquilo e radiante. Quem perguntou quando chegou? Venha à reunião. Depois de entrar, escolhi um lugar o mais afastado possível do Mateus. O seu olhar estava colado em mim, dando-me arrepios. Passado um bocado, alguém se sentou ao meu lado, chegando mesmo a puxar a cadeira para mais perto. Era alto e tinha as pernas compridas, por isso sentou-se tão perto que uma perna oscilou e descansou na minha. Inclinou a cabeça, com o queixo erguido, e olhou para mim. Você ouviu-me. Ele falou com segurança. Obriguei-me a manter a calma. Irmão, não há problema em agires como um louco online, mas não precisas de agir assim offline. Não consegui perceber se estava zangado ou algo do género, mas ele franziu os lábios e estendeu as mãos, como se quisesse esmagar-me a cabeça. Finalmente, conteve-se e bateu palmas despreocupadamente. Está bem, quem é que te poderia provocar? 11. Depois da reunião, Sofia encontrou-se com Mateus para discutir algo. Quando me levantei, ele agarrou-me o braço. Espera, preciso de te contar uma coisa. Alguma coisa? Virei-me e sorri para ele, depois saí a correr da sala de reuniões. Só quando estava quase à porta do dormitório é que o meu coração finalmente acalmou um pouco. De alguma forma, tive uma sensação inexplicável. Mateus, não parece estar a fingir. Será que ele também gosta de mim? Espera, porque é que eu o adicionaria? Não conseguia pensar muito sobre isso. Olá, colega, posso adicionar os seus dados de contacto? Olhei para cima e vi uma rapariga a segurar o telemóvel, com o rosto ligeiramente corado.
Eu lembrei-me dela. Durante o treino militar, ela ficou a 2 filas de mim. Talvez sentindo-se mal, tirou algo do bolso, pretendendo pedir licença ao instrutor. Mas, ao levantar a mão, o miúdo ao lado dela desatou subitamente a rir. Foi tão alto que atraiu todos à volta. O miúdo, rindo, apontou para o chão. Era um penso higiênico que a menina tinha deixado cair acidentalmente ao colocar a mão no bolso. Eu achava que o miúdo da idade dele devia ter algum cérebro, ou pelo menos ser mais do que apenas um atrasado mental. Alguém olhou para o miúdo com desdém e virou-se. O seu rosto ficou vermelho de vergonha. Dei um passo em frente, peguei no penso, descobri como abri-lo e puxei com força. Acertou no rosto do miúdo. Assustou-se com a minha ação repentina. Olhei para ele, porque é que não está a sorrir? A cara do miúdo ficou roxa e azul e, finalmente, sem se conseguir defender, deu-me um soco. Levar um soco em vão estava fora de questão, ripostar era essencial. O resultado foi que ambos levámos um demérito. Vendo que eu não me mexia, a rapariga explicou rapidamente, na verdade, perdi o desafio. Podes fazer-me um favor? Por favor. Eu estava atordoada. O tom soou tão familiar. Por favor, faça-me um favor. Ela era tão fofa, a sua voz tão suave. Voltei à realidade, claro. Peguei no telemóvel e digitalizei o código QR dela. Ela lançou-me um olhar envergonhado, virou-se e saiu a correr. Cocei a cabeça, olhando na direção de onde ela tinha saído. Depois vi o Mateus. Ele acenou-me calmamente, olá. 12. Ei, as tuas pernas. Instintivamente comecei a correr, mas depois de dar 2 passos, ele fez-me tropeçar e derrubou-me. Quando eu estava prestes a cair, ele agarrou-me rapidamente. Por que é que estás a correr? Não sei, o meu subconsciente disse-me para correr. Caso contrário, enfrentaria alguma situação com a qual não conseguiria lidar. O meu palpite se mostrou correto. Olhou na direção em que a rapariga tinha desaparecido, depois de volta para mim, e perguntou, de que tipo gostas? Eu quase sem pensar respondi fofo. Baixou a cabeça, observou-se e perguntou, achas-me giro? Parecia sempre ser capaz de inventar algo surpreendente e inesperado. Um rapaz com quase 1,90 metros de altura e forte não poderia ser descrito como giro. Eu enfatizei, estou a falar de miúdas giras. Ele disse, o género precisa de ser tão rígido. Não sabia como responder. Ficou em silêncio por um momento e depois começou o seu espetáculo de talentos. Eu tenho o abdômen definido. Tamanho 8. E peitorais. Eles mexem-se. A cada frase, os seus olhos escureciam. Tinha a boca seca e interrompi, 2 homens não podem ficar juntos. Ele obstou. Por que não? Tu és um homem, e eu também sou. Como é que uma coincidência destas pode acontecer? É o destino. Eu tenho 1,88 metros de altura, tu tens 1,80 metros. Até as nossas alturas combinam. Que sorte! Encostei-me ao corrimão, incapaz de recuar. Aproximou-se um pouco mais. Tão perto que as nossas respirações se misturaram. O que ele disse fez tanto sentido. Por momentos, fiquei sem palavras. O que era? Uma confissão formal. Devo concordar. Poderia arcar com as consequências de concordar. Quando a tensão estava no auge, Mariana apareceu para salvar a situação. Não me estás a ver mesmo. Ela estendeu as mãos e apertou-as vigorosamente ao meu lado. Estremeci, a voz elevando-se para o céu. Irmã. De onde veio? Ela pesou o saco na mão. Trouxe-te uma coisa. A mãe estava preocupada que morresses de fome na escola. Olhei com culpa para o Mateus, que se endireitara silenciosamente. Mas o seu olhar sobre mim manteve-se intenso, e o seu tom era invulgarmente sério. Lucas, pensa nisso, ok. Ela virou-se. Olhei para as suas costas, um misto de emoções a revirar-me o estômago. Como diz o ditado, a primavera traz sonolência e o outono traz fadiga. Talvez o outono já tenha chegado, por isso tenho-me sentido um pouco deprimida ultimamente, incapaz de demonstrar qualquer interesse. A vice-presidente era ainda sua irmã fria e impetuosa. Lucas. Estás distraído outra vez. Ela atirou os documentos para cima da mesa com força, trazendo uma revelação instantânea. A pessoa ao meu lado picou-me o braço. O Grêmio Estudantil está a organizar um acampamento no dia 11. Vais? Sim. Os meus pais fizeram uma viagem no dia 11 e disseram à Mariana e a mim para não voltarmos. Uma mãe extremosa e um filho dedicado, uma mãe extremosa e um filho dedicado. Nem pensaram em nos levar com eles. Alguém perguntou, onde está o Mateus? Devemos perguntar-lhe. O vice-presidente olhou para mim enquanto arrumava as suas coisas. Não precisa de perguntar, ele vai definitivamente. Não o vejo há 2 semanas desde aquela reunião lá embaixo, no dormitório. Ouvi dizer que ele estava numa competição numa província vizinha.
Tudo bem, longe dos olhos, longe do coração. Mas quando estou sozinha, fico a pensar no rosto dele nesse dia, à medida que se aproximava. E naquela famosa frase do seu post: qual é o problema em gostar de um homem? É ilegal. Pois, não é ilegal. Então. Abanei a cabeça, obrigando-me a pensar com clareza. Eu não conseguia pensar nisso. Repito para mim mesma 1000 vezes todos os dias: sou hetero, sou hetero, sou hetero. 14. Lucas, os meus colegas deram-me 2 bilhetes de cinema. Quer ir ver juntos esta noite? Era a Isabela, a rapariga que pediu o meu contacto. Ela é gira e o nome dela é giro. Desde que a adicionei, ela tem falado comigo de vez em quando. Partilhava dicas sobre deliciosas lojas de sobremesas fora do campus, alguns truques online para seduzir amigos ou, ocasionalmente, queixava-se por não partilhar o mesmo refeitório com a minha colega de quarto. Fiquei a olhar fixamente para o meu telemóvel. Lucas, estás com um branco outra vez. A Sofia voltou do almoço com outro membro do sindicato dos estudantes e trouxe-me um. Enviei uma mensagem à Isabela: desculpa, estou ocupada hoje. Ela não estava a mentir. Depois do jantar, a Sofia pediu-me para compilar todas as informações sobre os campistas. Ah, é verdade, por falar em organizar informação, lembrei-me agora. Vice-presidente, importa-se se tiver mais uma pessoa no acampamento? A Sofia, ao enviar uma mensagem a alguém no telemóvel, olhou para mim. Mais uma pessoa. É, a minha irmã. Está no penúltimo ano da escola ao lado. Não vai voltar para casa mesmo depois do feriado do Dia Nacional. Ouviu dizer que vamos acampar e também quer ir. Sofia não disse nada, apenas iniciou outra chamada no telemóvel. Esta vice-presidente é sempre difícil de falar, e a minha irmã é de outra escola, por isso provavelmente não vai resultar. É inconveniente, mas vou avisá-la. Ela pareceu pensar em algo, um aluno do 3º ano da porta ao lado. Ela pensou no meu nome, Lucas. Como se chama a tua irmã? Mariana. Por algum motivo, ela sorriu. Claro, deixa-a vir. 15. A maioria dos participantes do acampamento está na escola, por isso é fácil acompanhar as informações. Exceto o Mateus. Andei de um lado para o outro pela sala de aula com o telemóvel. Às 10h30, recebi finalmente uma mensagem dele. Acabei de chegar de uma competição. Sentiste a minha falta? Tremei e quase deixei cair o telemóvel. Sofia, caramba! Por que é que ela teve de me fazer contar uma mensagem idiota? Depois de muita luta, digitei no chat: está tudo bem. Pensei um pouco, apaguei e enviei uma mensagem profissional: estou a dizer-lhe as mensagens e preciso do seu contacto de emergência. Muito tempo depois, respondeu: só isso. Sim. Ele enviou a mensagem. Um momento depois, enviou outra mensagem: volto amanhã. Ah. Quem te perguntou? 16. No dia seguinte, sábado, estava no dormitório, a planear dormir até acordar naturalmente. Às 9h, o telefone tocou como um rato da morte. Foi um despertar completamente anormal. De repente, ocorreu-me que o Mateus tinha dito que voltaria hoje. Atendi o telefone, mas não era ele. Isabela. Rapidamente me lavei e desci. Ela estava parada no mesmo local onde tinha pedido o meu contacto da vez anterior. Reavivando os efeitos de forçar o meu telefone a ligar, esfreguei os meus olhos sonolentos e perguntei: por que estás aqui? Até logo. O que se passou? O que se passa? Ela hesitou, os dedos dos pés batendo inconscientemente. Após um momento de hesitação, retirou finalmente as mãos das costas. Era um ramo de flores, lindamente embrulhado. Na verdade, preparei isto ontem. Queria confessar-te os meus sentimentos depois do filme, mas não vieste. Confissão. Tão repentino. Ela entregou-me as flores. Desde que me ajudou durante o treino militar, gosto de si, mas... Ela fez uma pausa, sem continuar, perguntando apenas: está disposto a aceitar? A rapariga olhou-me ansiosamente, como se esperasse uma resposta definitiva. Mas depois, de repente, o meu cérebro congelou. Parecia que ela era exatamente o tipo que eu tanto desejava. Bonita, brincalhona e graciosa, cada uma destas qualidades é atraente. Mas... por que é que não me sinto atraído por ela? É mesmo impossível. Escolhi cuidadosamente as palavras: é gira e simpática. Ela inclinou a cabeça: tens um mas. Sim, tem. Mas, posso não estar assim tão afim de ti. A sua expressão se obscureceu. Tentei pensar em algumas palavras reconfortantes, mas depois pensei melhor. Quanto mais fala, mais erros comete. Passado um bocado, ela assentiu, como se entendesse alguma coisa. Sente-se atraída por rapazes. A sua voz não era alta e não havia muitas pessoas à porta do edifício do dormitório numa manhã de sábado. Mas, ainda assim, instintivamente, olhei em redor: não. Não.
Mesmo negando, ela sorriu com conhecimento de causa. Parece que sim. Eu não sabia porque é que ela tinha tanta certeza, por isso expliquei rapidamente. Não me sinto atraída por rapazes, a sério. E, 2 homens juntos é estranho e nojento. Parecia um pouco pretensioso, mas era a verdade. O seu sorriso era cativante, com um toque de ternura. Por que é que diz isso? Se 2 pessoas gostam uma da outra, importa realmente se são homem ou mulher. Foi a primeira vez que ouvi alguém dizer isso. Desde que gostem uma da outra, o género não importa. Naquele momento, ela pareceu brilhar. Na verdade, ouvi os rumores sobre ti e o Mateus, mas gosto muito de ti e não me quero arrepender, por isso decidi tentar. Ela entregou-me novamente as flores. Eu dou-te. Desejo-te felicidade. Se a tivesse conhecido antes, não teria tido de me preocupar com isso durante tantos anos. 17. No entanto, outra coisa que ela disse chamou-me a atenção. Ouviu os rumores sobre mim e o Mateus. A publicação viralizou assim tanto. Olhei para o relógio. Eram quase 10 horas. Tivemos de nos reunir na sala de conferências ao meio-dia. A Sofia estava provavelmente muito ocupada, tendo 8 reuniões por dia. Não consegui dormir em casa, por isso comi algo rápido no refeitório e fui logo para a sala de conferências para me deitar um pouco. Não sei se foi um efeito psicológico, mas desde que a Isabela acabou de falar, senti-me ainda mais culpada. Mantenho a aba do chapéu para baixo e caminho apressadamente. Assim que entrei no refeitório, vi o Mateus. Não há jeito, os homens bonitos nascem para ser o centro das atenções. Sentou-se em frente à Sofia, mal tocando na comida dos seus pratos. Não sei do que estavam a falar, ocasionalmente fazia alguns comentários e depois franzia o sobrolho. Os meus passos abrandaram inconscientemente e curvei-me sobre o muro ao entrar. Não me consegues ver, não me consegues ver. A rapariga que servia a comida olhou para mim e estendeu a mão silenciosamente para proteger a sua comida. Tia não, tu. Finalmente, quando estávamos prestes a passar por eles, a voz da Sofia elevou-se de repente. Já conhecias o Lucas. Tínhamos saído há apenas 2 semanas e ele parecia um pouco bronzeado. Havia uma mochila grande perto da mesa, parecia que tinha acabado de desembarcar do avião e ainda não tinha regressado ao dormitório. Usando o seu característico boné de beisebol, parecia bastante apático. Recostou-se preguiçosamente, pegou no telemóvel e olhou para as horas. Ele disse, chocado, sim. Uau! Você é um coscovilheiro. Nunca namorei com uma rapariga bonita desde criança, então como é que um rapaz como tu pode ser tão rápido a dizer isso? E, pá, estás a sair em plena luz do dia. Congelei no lugar, o queixo caído. O da Sofia não caiu, ela ainda consegue falar. Ele disse, num tom despreocupado, quando? A boca de Mateus mexeu-se, quando eu estava a usar o relógio Little Genius. 18. De repente, não senti muita fome, por isso decidi voltar para o dormitório e dormir um pouco. Fiquei a revirar-me na cama durante meia hora quando o meu telefone tocou. Mateus, estás acordado? Liguei, fingindo não reparar. Mais meia hora se passou. Mateus, ainda não acordou. Continuei a fingir-me de morto. 10 minutos depois, bateram à porta do dormitório. Dei um salto de medo. Lucas, abre a porta. Mateus estava no exterior, com a mochila pendurada ao ombro e o rosto marcado pelo cansaço. A sua mão estava frouxa contra a porta. Estava preocupado que não estivesse acordado, por isso fiquei sentado no refeitório durante algum tempo antes de vir para aqui. Eu sei. Encostou a cabeça no meu ombro. Estou com tanto sono. Posso dormir uma cesta encostado a ti. Estendi a mão para apertar a dele, hesitei por um momento e depois puxei-a de volta. Ok. Ok. Pensou nisso nas últimas 2 semanas. A sua respiração chegou ao meu ouvido, um som ligeiramente nasalado que soou desagradável. Em que está a pensar? Perguntei. Em mim. Sentou-se e olhou para mim. Foi sempre direto e honesto. Os seus lindos olhos cativaram-me. Desviei o olhar. Sou completamente chata e sem romantismo. Não tenho uma única qualidade boa. A minha voz sumiu. E, já não gosto de homens. Foi direto ao ponto. Já gostou de alguma? Cocei a mão sem jeito, sem saber como responder. Dá para perceber que não gosta daquela rapariga. Vou estar fora durante as próximas 2 semanas. Quero dar-te tempo suficiente para pensar sobre isso. Vai continuar a mentir para si mesma. Os seus olhos escureceram. Lucas, esqueceste mesmo, de mim. 19. Quando era criança, a minha mãe levou-me a uma cartomante. O mestre deu-lhe uma palmadinha no peito com uma promessa solene: esta criança está destinada à riqueza e à prosperidade. Não terá preocupações com a comida e com o vestuário no futuro e casará com um bom marido. A minha mãe segurou-me nos braços, com uma expressão de incredulidade no rosto: o meu Lucas é um rapaz. O que é de errado com o rapaz?
Durante anos, sempre levei as palavras do mestre a sério e dediquei-me a encontrar um bom marido. No início, a minha mãe aconselhava-me: vais encontrar uma rapariga no futuro. Eu perguntava inocentemente: pode uma rapariga ser meu marido? A minha mãe cerrou os dentes e ficou em silêncio. Desde o ensino básico procuro um marido. O meu primeiro marido era o irmão mais velho de uma vizinha. Foi viver com a avó quando eu tinha 6 anos. Dizia-se que, como os seus pais estavam ocupados a trabalhar fora de casa durante todo o ano, ele foi temporariamente acolhido na casa da minha avó. O motivo da sua chegada não importava, o que importava era que a aparência deste irmãozinho conquistava o meu coração. Sempre tive uma personalidade alegre e uma pele clara, e todos os tios, tias e tios de todo o complexo adoravam-me. No primeiro dia em que o meu irmãozinho chegou, levei-o a brincar com entusiasmo. Apresentei-o aos meus amigos. Não era muito falador, provavelmente por ser novo naquele ambiente desconhecido. Mas isso não importava, relacionamentos precisam de ser cultivados lentamente. E assim, passada uma semana, tornei-me a melhor amiga do meu irmãozinho. 6 meses depois, éramos tão próximos que até dormíamos na mesma cama. Até me abraçou e confortou-me quando molhei a cama e chorei. Ele realmente realizou todas as minhas fantasias de um bom marido. Assim, enquanto os adultos estavam fora, levei secretamente para o salão ancestral da nossa família. Lembrei-me da minha mãe dizer que ele se prostrou aqui quando se casou com o meu pai. Segui o exemplo dela e, secretamente, prometi a minha vida ao meu irmãozinho. Após a prostração, peguei-lhe na mão e disse-lhe com firmeza: agora és meu marido. Ele pareceu confuso, mas assentiu seriamente. Como devo tratá-lo então? Esposa, claro. Chamou-me obedientemente de esposa. Caí na gargalhada. 20. A gargalhada foi tão alta que atraiu a minha mãe. Apresentei-a com entusiasmo: mãe, este é o meu marido, a tua nora. O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva e saiu para procurar uma vassoura. Mas esta não foi a pior sova que ela já me deu. O meu marido e eu não fomos feitos para estar juntos. Ficou aqui mais de um ano antes de a mãe o levar. No dia em que ele se foi embora, chorei amargamente, agarrada a ele e recusando-me a largar. Querido, tens de casar comigo um dia. Ele assentiu solenemente. Então, tirou o relógio Little News e deu-me. Disse que era um símbolo do nosso amor. Fiquei tão comovida que as lágrimas me brotaram dos olhos. A minha mãe encarou a mãe dele por um momento e, depois, casualmente, tirou um arranhador de trás das costas. A sua voz, mais alta do que o trator do tio Wang, era do género: seu pequeno sacana, como é que acabaste de me chamar? Marido, nossa. A minha mãe perseguiu-me pela rua toda e não se esquecia de o lembrar: lembra-te de casar comigo. A minha mãe bateu-me com tanta força que o meu rabo ficou inchado durante meio mês. Ela ameaçou com um cabo de esfregona que, se eu ousasse chamar marido a outro rapaz novamente, ela me batia. Não precisei que ela me lembrasse, não tinha vontade de o fazer. Depois de o meu marido ir embora, eu estava a recuperar dos meus ferimentos e a sentir-me triste. Sentia falta dele hoje e amanhã. Sentia falta dele durante um mês e meio inteiro antes de conhecer um novo rapaz. Mas, sob a pressão da minha mãe, não me atrevia a voltar a chamar marido a ninguém. Depois de entrar na escola primária, ainda não queria brincar com meninas. A minha mãe parecia ter-se resignado ao seu destino. Um dia, ouvia dizer, desamparada, ao meu pai: não é impossível encontrar um rapaz. A minha alegria estava novamente a transbordar. Eram os anos turbulentos da juventude, e eu e as minhas boas amigas sempre falámos secretamente sobre raparigas. Até discutíamos as nossas preferências. Quando me perguntavam sobre isso, eu dizia francamente: gosto de rapazes. As expressões delas ficaram estranhas. O mais próximo de mim afastou-se um pouco e disse, num tom que não consegui descrever bem: gostas de rapazes? 2 rapazes juntos, que nojo. Nojento. A primeira vez que senti o cheiro de tofu fedorento, fiquei enojado. Quando uma bully da minha turma intimidou um aluno que era bom aluno, mas vinha de uma família pobre, fiquei revoltado. Quando a manipulação das bolsas de estudo pelo reitor dos estudantes foi exposta, fiquei revoltado. Quando era criança, a minha mãe batia-me tantas vezes, mas nunca disse que 2 rapazes juntos eram nojentos. Foi a primeira vez que ouvi tais palavras. No início, estavam apenas a perguntar casualmente, mas quando viram o meu rosto carrancudo e o meu silêncio, o ambiente ficou tenso. Não, amigo, gostas mesmo de rapazes. Então vou ter de dar uma volta quando te vir da próxima vez. Vi a pessoa sentada mais afastada desviar o olhar e revirar os olhos. As suas expressões não pareciam boas. Forcei um sorriso: sim, gosto que me chames pai. Ele pareceu aliviado e atacou-me: estás a pedir briga. Depois disso, nunca mais referi que gostava de rapazes. 22. No liceu, tentava passar o máximo de tempo possível com raparigas. Descobri que as raparigas são realmente as criaturas mais fofas do mundo. Havia 2 raparigas sentadas à minha frente. Estavam sempre juntas, de mãos dadas enquanto preparavam o almoço ou iam à casa de banho. Via-as frequentemente se abraçando.
Quando estavam mais carinhosas, beijavam-se na cara e diziam, amo-te mais. Então, viraram-se e perguntaram-me, Lucas, amas o teu colega de mesa? O meu colega de mesa chamava-se Gustavo. Usava óculos de armação preta na altura. Quando me ouviu, mordeu a ponta da caneta e olhou para mim. Acenei rapidamente para esclarecer, não gosto de rapazes. As duas raparigas desataram a rir, e Gustavo pareceu confuso. Durante muito tempo, achou que eu o odiava. Foi só quando entramos na faculdade que as coisas começaram a melhorar. Perguntava-me se conseguiria namorar com uma rapariga, se seria normal. Mais tarde, encontrar uma rapariga bonita para namorar tornou-se o meu objetivo. Eu não queria gostar mais de rapazes e não queria ser mais chamado de nojento. Nesse dia, depois de regressar a casa, fui ter com a minha mãe para negociar, quero encontrar uma namorada. A minha mãe. Respondi, com razão, quero namorar com uma rapariga bonita. A minha mãe foi para a vassoura, o liceu é uma altura tão importante, e ainda estás a pensar em namorar. Ela recusou, surpreendentemente. Como esperado, ela tornara-se imune à questão de saber se eu namorava com um rapaz ou uma rapariga. Mas ainda me lembro daquelas pessoas chamarem a homossexualidade de repugnante e dos olhares de nojo que me lançavam. Até conhecer a Isabela. Ela disse, não importa se é rapaz ou rapariga, desde que goste dela. Gostaria de a ter conhecido quando era criança. 23. Antes disso, não me lembrava realmente de quem era o Mateus. Afinal, já nem me lembrava do nome dele. Só sabia que, em criança, sempre o segui e o tratava por marido. Foi só quando ele mencionou aquele pequeno relógio de telemóvel genial que, de repente, percebi que era ele. Mateus tinha razão. Por mais que tentasse, não conseguia apaixonar-me por uma rapariga. E quanto a ele? Tentei resistir, distanciar-me. Mas foi em vão. Cada vez que ele se aproximava, o meu coração disparava. O amor dele era exposto diante de si. Até a Mariana, que era tão casca grossa, me pareceu familiar no momento em que o viu. E eu, depois de passar tanto tempo juntos, nem o tinha ligado ao miúdo da minha infância. Até me lembrou especificamente que viveu na cidade H durante 2 anos. E o que estava eu a fazer então? Eu estava a falar com ele sobre desenvolvimento urbano e planeamento rodoviário. 24. O rosto de Mateus aproximou-se. Lucas, não te lembras mesmo de mim? A minha voz, mais fraca que a de um mosquito, disse, sim. Ele não me expôs. Simplesmente atirou a mochila para cima da minha cama e estendeu a mão, dá-me um abraço. Ah. Por que um abraço? Para celebrar, um reencontro há muito esperado. Parecia muito mais feliz, o seu tom mais leve. Lucas, já não és tão giro como eras quando eras criança. Lembro-me que nessa altura me perseguias e me chamavas de velho para me fazeres dar-te um chupa-chupa. Espera, espera, espera. Seria rude continuar. Interrompi rapidamente, quando é que me reconheceu? O primeiro dia de aulas. O primeiro dia de aulas. Pensei cuidadosamente. Durante a orientação, fui rodeada por vários alunos do último ano. Em que departamento está? Quantos anos tem? Prefere comida azeda ou picante? O entusiasmo dos alunos do último ano assustou-me. O balcão de matrículas ao lado estava visivelmente menos movimentado. Gustavo estava de pé, diante de uma mesa, com a cabeça baixa. Além de perguntas básicas, os dois quase não trocaram palavras. Alguns alunos do último ano segredavam. O rapaz bonito da escola esteve fora o dia todo, aparentemente sem ser visto, então por que está aqui? Ele deve estar numa missão do conselho estudantil. O bonito da escola. Olhei para ali. O miúdo vestia um fato de treino simples, o cabelo intocado e um boné de beisebol. Estava ligeiramente curvado, escrevendo algo em cima da mesa com uma caneta. Era mesmo o galã da escola. Ali parado, com metade do perfil exposto, parecia incrivelmente bonito. Depois de assinar, o Gustavo olhou para mim com uma expressão carrancuda. Lucas, ainda não acabaste. Talvez a sua voz estivesse demasiado alta, fazendo com que o galã, que estava a escrever cuidadosamente com os olhos baixos, olhasse para cima. Antes que eu pudesse desviar o olhar, ele esbarrou comigo. Ah, certamente parecia assim. O olhar do galã da escola era frio. Um único olhar deixou em mim um ligeiro vestígio de manchas cadavéricas. Imediatamente, respondi ao Gustavo. Despedi-me então dos entusiasmados alunos do último ano atrás de mim, um a um. Virando-me, quase esbarrei em alguém. Rapidamente pedi desculpa, desculpe. Sem resposta. Olhei para cima e vi que era o galã da escola. Ele tinha flutuado sem que eu me apercebesse. Sou o Mateus, apresentou-se abruptamente. 25. Não estava a apresentar o galã da escola, mas a mim mesmo. Sou o Mateus. Lembra-se de mim? É pena que não te tenha reconhecido de imediato. Apoiou todo o seu peso em mim, segurando-me com força.
Mesmo estando encostada à mesa, mal me consegui levantar. Esfregou a cabeça no meu ombro, com um tom sedutor. Experimente comigo. Garanto que vai ganhar. O meu coração se aqueceu. Mas depois ocorreu-me uma pergunta que vinha latejando de repente. Eu realmente, apeguei-me tanto assim naquela noite da orientação. Essa foi uma forma subtil de dizer. Ele pensou por um momento, quando é que me chamaste marido para estar perto de ti? Não havia necessidade de me deter nos pormenores. Meio verdade, meio mentira. Perguntei, confusa. O que quer dizer? Que parte é verdade? Levar-te de volta para o dormitório é verdade. E a parte falsa? Tocou no nariz, o resto foi só um sonho. Está bom, está bom. É assim que funciona, certo? Também poderia dizer algo fuleiro, abdômen definido, peitoral que se mexe, tens a certeza. Soltou-me e franziu os lábios. Com um sorriso forçado, já apanhou. Desculpe. Família, já vos testemunhei isto, tenho a certeza que vão ver. 26. O Mateus e eu tínhamos um relacionamento secreto. A princípio, objetou. Relacionamento secreto? Que raio? É como ter um caso. Tenho vergonha. Não é uma questão de ser algo que eu possa exibir. Gaguejei, de qualquer forma, não precisa de anunciar um relacionamento ao mundo. Ele não me conseguiu convencer, por isso finalmente cedeu. Ok, farei o que me disser. Mas este relacionamento secreto não pareceu resultar muito bem. Um dia, estava com diarreia e, por acaso, estava sem papel higiênico, por isso enviei uma mensagem ao Gustavo a pedir ajuda. No final, foi o Mateus que o trouxe. Perguntei onde estava o Gustavo. Ele ainda parecia infeliz, deixa-o ir e diz que eu trato de coisas como trazer-te papel higiênico de agora em diante. Irmão, estás louco. Por que é que não te enviei uma mensagem em vez de pedir ajuda ao Gustavo? Porque os meninos não fazem cocó. Parou à porta, olhou para dentro e perguntou calmamente, precisa de ajuda. Um modo tão único de namoriscar. Bate com a porta, sai daqui. Depois de regressar ao dormitório, o Gustavo fez-me companhia durante meia hora. Lucas, pensei que tivesses aversão a homens, mas parece que és bastante próximo do galã da universidade. Escolhi as minhas palavras com cuidado, se fosse muito próximo dele, e íntimo, não acharia, estranho. Íntimo. Pensou por um momento e depois olhou para mim como um idiota. E então? Não é da minha conta. Não és minha namorada. Ok, isto é um pouco tonto, mas faz sentido. 27. Embora tenha tentado testar as coisas com o Gustavo, ainda estava cauteloso lá fora. O Mateus foi jogar basquetebol e o meu cão, sorrateiramente, encontrou um lugar sossegado com uma garrafa de água. No intervalo, correu direito a mim. Dei-lhe uma palmadinha no ombro, fingindo ser generoso. Mano, incrível. O Mateus olhou para o meu rosto, sem palavras. Bebeu tão depressa que um pouco de água escorreu pelo canto dos lábios, e eu levantei a mão para a limpar. Os tipos que jogavam basquetebol comigo começaram de repente a brincar, ter uma mulher é muito melhor. Mateus, estás feliz outra vez? Eu argumentei rapidamente, do que é que estás a falar? Somos todos apenas amigos. Depois disso, olhei em redor freneticamente. Uns acenavam, outros assobiavam, outros brincavam. Mas nenhum olhar era penetrante. Instintivamente, respirei de alívio. Depois de nos encontrarmos, o Mateus não me trouxe apenas o pequeno almoço, começou a tratar de todas as minhas refeições. Era bastante exigente com o equilíbrio nutricional. Por vezes, quando eu estava ocupado no laboratório, ele trazia-o diretamente para mim. Com medo de que os meus colegas de turma entendessem mal, peguei nele e curvei-me repetidamente, obrigado, veterano. És tão gentil. Estou muito grato. O canto da boca dele contraiu-se, como se estivesse em retaliação. Por que é que me está a agradecer? Não está na altura de me chamar marido. A sua voz não era nem demasiado alta nem demasiado baixa, apenas suficientemente alta para que todos na sala a ouvissem. Estava tão nervosa que gaguejei incoerentemente. Não, não. Quando é que eu deixei de ser cobarde? As pessoas à minha volta não pareciam surpreendidas, apenas a queixar-se. TSK, que casal fedorento. Olhei para ele e vi inúmeros rostos sorridentes a piscar uns para os outros. Mesmo quando ele vinha à minha sala de aula estudar comigo, as dezenas de pessoas na sala só trocavam ocasionalmente algumas piadas. Nunca mais ouvi palavras como nojento ou panoeiro. 28. Durante mais de meio mês, isso continuou. Um dia, ao jantar, o Mateus perguntou-me de repente, ainda não te livraste das tuas preocupações? Mexi a sopa à minha frente, em silêncio. Acontece que ele sempre soube com o que eu estava preocupada. Ele estava a ajudar-me a remover aquele pedaço de carne podre com as suas próprias mãos. Pegou na minha mão, que estava apoiada na mesa. Não tenha medo. Já vi de tudo. Não há tanta maldade neste mundo. Talvez eu fosse demasiado jovem na altura,
e os preconceitos e mal-entendidos dos outros estivessem profundamente enraizados em mim. É por isso que me tenho agarrado a ele há tantos anos. Mateus deu 99 passos na minha direção. Eu deveria ter a coragem de dar um passo na sua direção. Mateus, quero oficializar. Não houve nenhuma grande cerimónia envolvida no anúncio oficial, nenhum de nós dois, homens adultos, se preocupou com isso. Simplesmente publicamos uma foto dos nossos dedos entrelaçados nas nossas respectivas redes sociais, com a mesma legenda. O mundo não é tão bom como se pensa, mas também não é assim tão mau. Um estilo de vida honesto é aquele que segue a vontade do seu corpo. Coma quando tiver fome e não minta quando estiver apaixonado. Quando arrumei as minhas coisas para ir embora, uma fila de pessoas já estava à espera em frente ao carro. Todos estavam acampados juntos. A Mariana estava entre eles. A Sofia acenou com o telemóvel. Finalmente revelaste o nosso segredo. O Mateus e eu trocamos olhares. Ele estendeu a mão, e eu sorri e apertei-a de volta. Como diz o ditado, o amor pode ser resumido em 3 palavras. Vamos juntos. Fim do texto principal. Extra. 1. Este acampamento não foi propriamente perfeito. Depois de conduzirmos durante mais de 1 hora até ao topo da montanha, tínhamos acabado de montar o acampamento quando, devido ao mau tempo, caiu uma chuva torrencial. A Sofia e a Mariana vieram trazer-nos guarda-chuvas. Olhei para eles e perguntei-me quando se tinham tornado tão familiares. À meia da noite, o vento e a chuva rugiam com trovões e relâmpagos. Encolhi-me no meu saco-cama, lamentando não ter conseguido dormir bem no dormitório. O bater de grandes gotas de chuva contra a tenda era tão forte que era impossível dormir. A voz de Mateus soou subitamente do exterior, acompanhada pelo bater de gotas de chuva no guarda-chuva. Lucas, estás a dormir? Abri o fecho do meu blusão. Não, o que se passa? Tem medo de trovão? Não. Tenho. Vestia apenas uma camisa de manga curta, sem casaco, e tremia de frio. Mas um homem de 57 metros de altura tinha medo de trovões. Olhar para aquela estação era um pouco desolador. Então. Antes que eu pudesse terminar a frase, ele puxou subitamente uma almofada de trás de si, claro. E depois entrou correndo. É assim que ele tem realmente medo de trovões. Ele trouxe uma almofada, mas nenhum saco de dormir, por isso só nos conseguimos espremer num. Com nós os dois presos lá dentro, virar foi uma luta. Simplesmente virou-me de frente para ele e usou os braços e as pernas para me segurar no lugar. Assim não vais ter medo. Ele estava a apertar-me com tanta força que eu mal conseguia respirar. Mas, surpreendentemente, dormi incrivelmente bem nessa noite. No dia seguinte, a chuva parou e o sol brilhou intensamente. Finalmente pudemos soltar-nos e divertir-nos. Verdade ou consequência era um jogo essencial. Mas eu e o Mateus temos família, por isso não participamos na festa destes solteiros. Eu e o Mateus estávamos a ver um programa de televisão juntos, alheios ao mundo que nos rodeava, quando a Sofia mencionou o nome de Mariana. Conheci-a no concurso de fotografia do ano passado. Estas duas conhecem-se há muito tempo. Como é que nunca ouvi falar dela antes? Espera, de repente ocorreu-me uma coisa. Quando cheguei à associação de estudantes, não conhecia a Sofia, mas quando a vi pela primeira vez pareceu-me familiar. Até hoje, não me consigo lembrar de onde a tinha visto antes. À medida que a noite se aproximava, todos já estavam embriagados. O Mateus e eu éramos os mais sóbrios. Assim, levámos todos de volta para o ninho como galinhas. No final, só restam 2 de nós na churrascaria. Fiquei horrorizada ao ver a Sofia colocar a mão no ombro da Mariana e puxá-la para mais perto. Puta que pariu! A Sofia é lésbica, toda a gente na associação de estudantes sabe disso. Estava a perguntar-me por que é que ela se estava sempre a aproximar da Mariana. Ela tinha segundas intenções. Fiquei ali parado e gritei: Sofia, como te atreves a meter-te com a minha irmã? Tira as mãos de cima de mim. A minha voz saiu tão alta que o Mateus, que estava por perto, deu um salto. Porque está tão assustada? Mesmo que a Sofia já tivesse tirado a mão, eu continuava furiosa. Apontando para lá, reclamei: ela, sem vergonha. O Mateus olhou para a Sofia e depois para mim. Aconselho-a a ser educada com ela. Aproximou-se do meu ouvido e sussurrou: ela é faixa preta de 6º grau em taekwondo. Bem. Encolhi os ombros. Já lutou com ela? Ele disse: brigamos desde crianças. Conseguiria vencer? 50%. Geralmente concentro-me nos seus cabelos longos, lisos e pretos, mas não esperava que ela fosse uma pessoa tão dura. Mas durona, e então? Ela não pode ir atrás da minha irmã. Proteja a nossa Mariana. Imperturbável, dei 2 passos em frente, pronta para lutar com ela até ao fim. E depois, a Mariana olhou para mim, nada embriagada. Ela fez a voz: sai daqui. Finalmente percebi onde já tinha visto o rosto da vice-presidente antes. No protetor de ecrã do telemóvel da minha irmã.
3. No meu segundo ano, o Mateus e a Sofia iniciaram os seus estágios como caloiros. E a Mariana já se tinha formado. No dia da formatura, Sofia ajoelhou-se e presenteou-a com flores, um anel e um colar deslumbrantes. Fiquei atordoada. Os colegas à minha volta, porém, estavam como uma chaleira a ferver, aplaudindo sem parar. O Mateus olhou para lá e depois para mim. Gostaste? Depois faço. Ah. Empurrei com força. Sai daqui, és uma pessoa tão pirosa. Apesar de o ter dito, fê-lo no dia da minha formatura. Olhando para o homem ajoelhado diante de mim, compreendi de repente porque é que Mariana tinha chorado daquela vez. Claro que isto é tudo para depois. Quanto aos rapazes. Bocejei preguiçosamente, parecendo meio adormecida. Frio, pensei, por isso era melhor ir junto. Assim, levei o Mateus, a Mariana segurou a mão da Sofia e chegámos os 4 à porta. A altura do Mateus era um ponto positivo, por isso a minha mãe viu primeiro. Ela deu uma olhadela rápida e depois a sua expressão mudou. Este tipo parece-me familiar. Mateus entregou uma pilha de presentes e apresentou-se respeitosamente. Tia, eu sou o Mateus. A minha mãe percebeu de repente. Ah é? Mateus. Cresceste tão depressa. Ela voltou a olhar para mim e assentiu. Vocês os dois estão destinados a conhecer-se. O Mateus lançou-me um olhar. Olha, até a titia me reconheceu logo. Baixei a cabeça, sentindo-me culpada, e cocei as mãos. Então, apresentou-os formalmente à minha mãe. Mãe, este é o meu namorado, a tua nora. Mariana, não querendo ficar atrás, aproximou-se, pegou na mão de Sofia e apresentou-os. Mãe, esta é a minha namorada, o teu genro. Mateus inclinou-se educadamente para Sofia. Cunhado. Sofia retribuiu o cumprimento. Cunhada. A minha mãe assentiu alegremente, transbordando elogios. Ótimo, ótimo, ótimo. Um filho e uma filha, mas sem filhos. Depois de um momento de compostura, ela finalmente sorriu e abraçou-nos. Meus filhos, desde que estejam felizes, é isso que importa.